para a professora Maria Isabel Souza Ribeiro, vice-diretora da Faculdade de Educação, representando a direção da nossa faculdade. Boa noite, gente. Boa noite. Como o Ronaldo me apresentou, estou assumindo nesse período a vice-direção, junto com a professora, né, em parceria com a professora Nancy e na Rebouças Campos, que hoje não pôde estar aqui com vocês nesse momento da abertura, por conta de um compromisso já agendado previamente. Então, estou aqui representando a direção. Ela ainda, que chegou cedo, né? Pôde encontrar ela ali no café, mas ela teve que sair por conta já desse compromisso, né? Então, em nome da direção da Faculdade de Educação, é com muita alegria que a gente participa desse seminário de abertura, né, do semestre, das atividades acadêmicas do semestre 2026.1, com a turma que continua o seu percurso, quase já concluindo, e a turma que inicia o percurso e que está acompanhando agora, né, no formato remoto e híbrido, né, já que estamos aqui presencial. Então, eu quero saudar a todas as pessoas aqui presentes, também as que estão acompanhando aí no link, né, de transmissão, de participação, na verdade, todas as pessoas estão na sala participando, né, desse seminário. Saudar todo o corpo docente do programa, todos os discentes, e também saudar aqui a mesa de abertura, né, saudando inicialmente a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação do Instituto Federal do Espírito Santo, a professora Mayra Maciel Matos. Saudar também a diretora de pesquisa, pós-graduação e extensão do Campus São Mateus, Livana Bailardi. Saudar a coordenação do programa de pós-graduação em currículo, linguagens e inovações pedagógicas, o nosso curso de mestrado profissional em educação, o professor Ronaldo Menas e a professora Sandra Carneiro, assumindo aí a coordenação do nosso MPED. Saudar o técnico Pedro Portela e todas, né, todo o nosso corpo docente. Então, quero desejar as boas-vindas, desejar que tenhamos excelentes trocas, tanto neste seminário que começa hoje, mas que amanhã teremos também um dia inteiro, né, de atividades no formato híbrido, e ao longo de todo o semestre de 2026.1. A Faculdade de Educação, ela fica muito feliz com a realização desse seminário de abertura, com esse seminário de abertura, né, do nosso MPED, e que é um curso, dentre os seus diferentes objetivos, nós destacamos aqui: possibilitar a continuidade formativa de docentes atuantes na educação básica, proporcionar a formação e a qualificação de profissionais para intervir nos processos educativos de forma inovadora, instrumentalizar os profissionais para a participação crítica no redirecionamento e ou fortalecimento de políticas públicas e práticas educacionais locais e nacionais. Então, a FACED, é importante, né, ressaltar, a partir do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, sendo esse locus de formação docente, tanto de profissionais como pesquisadores no campo educacional, desenvolve diferentes atividades, né, e tanto na pós-graduação quanto na graduação, né, no desenvolvimento das diferentes atividades de extensão, no desenvolvimento de diferentes pesquisas, a FACED está sempre pulsando. E ela pulsa em uma perspectiva crítica e emancipatória, em prol de uma sociedade mais justa e democrática.
E essa ação está sempre articulada, especialmente com a educação básica, a sociedade civil também e os diferentes movimentos sociais. E, nesse sentido, a FACED tem um compromisso ético, político e social com a defesa da educação como direito de todas as pessoas e, ao mesmo tempo, também alinhada aos princípios básicos dos direitos humanos, né? Bem como com compromisso, né, com a defesa da educação pública, laica, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, inclusiva também. E aí, então, ressaltamos a pertinência do nosso mestrado profissional, que destaca no título do seminário de abertura exatamente da realidade à intervenção, o MPED e o compromisso político de transformação social. Transformação social tão necessária em nossa sociedade, marcada pela desigualdade social e educacional, que é um fenômeno produzido historicamente e determinado ideologicamente pela hierarquização de marcadores sociais das diferenças, de raça, etnia, classe, território, capacidade, gênero, sexualidades e geração, né? E idade. E assim é importante colocar que essa é uma luta de todos nós, de todas nós, de todos nós. E essa luta pela garantia dos direitos a todas as pessoas, com os seus diversos modos de vida, de existir, resistir, se expressar, manifestar, ela é fundamental na perspectiva do coletivo. Porque o fenômeno da desigualdade é produzido institucionalmente, coletivamente, nessa sociedade marcada por essa hierarquização das diferenças. Então, para o enfrentamento, precisamos também atuar de maneira coletiva. E como o Fórum sobre Medicalização, ao longo da sua luta, e eu, né, sou integrante do Fórum, nós destacamos: só a luta coletiva mudará as nossas vidas. E inspirada em Paulo Freire, eu então convoco para todas nós, todos e todes, seguirmos com o esperançar na compreensão de que é preciso da prática para tornar essa esperança concretude histórica. Então, é fundamental esse seguir juntos, juntas e juntos, atuando, né, cada pessoa no seu campo de atuação, nos seus diferentes espaços, na perspectiva do enfrentamento à desigualdade e, nesse sentido, chegando à transformação social. Então, que tenhamos um excelente semestre 2026 com todo mundo, né, com essa perspectiva, né, da transformação social aí que o MPED convoca já agora, nesse momento. Não só agora, né, porque, na verdade, isso faz parte do processo, né, do seu projeto pedagógico, né, da questão da inovação, da questão das linguagens, né, e a gente vivenciou lá um momento que, lá em cima, não podia acompanhar tudo, mas vivenciamos um momento que tinha uma cena que destacava uma realidade e foi possível mudar, mexer na cena. Então, vamos à nossa cena do dia a dia, nessa perspectiva de luta. Então, boas-vindas a todas, todos e todes, que tenhamos um excelente semestre, mesmo com os grandes desafios que possam vir, que a gente sabe que sempre vem, mas que a gente possa, de forma coletiva, fazer o enfrentamento a esses desafios e superá-los. Então, um ótimo semestre. Agradeço a fala da professora Maria Isabel Souza Ribeiro, representando aqui a direção da Faculdade de Educação, e passo imediatamente a palavra para a professora Rivana Sati Bilardi, diretora de pesquisa pós-graduação e extensão do Campus São Mateus. Antes disso, queremos também registrar a presença de Tânia Moura, representante da SEC, presente aqui no nosso auditório.
Boa noite. Cumprimento a mesa de abertura, também cumprimento a todas as pessoas presentes e eu já começo justificando a falta do nosso diretor-geral, Hélio Silva Spala. Ele não pôde estar presente porque teve uma agenda em Vitória. Nós moramos em São Mateus, então é um pouco longe, e ele está aí fazendo, né, esse trajeto de carro, e com isso houve essa incompatibilidade, ele não conseguiu estar presente, mas mandou um abraço a todas as pessoas. E eu estou muito, muito feliz de participar hoje dessa aula inaugural, especificamente porque eu acredito muito no programa. Esse mestrado profissional em educação e essa parceria feita com o Instituto Federal do Espírito Santo, né, ela é essencial porque é uma oportunidade de levar uma verticalização da educação para aquelas pessoas que por diversos motivos, né, às vezes motivos familiares, por uma falta de condições, por não poder pegar uma licença do trabalho, por diversas situações, não poderiam, neste momento, estar fazendo um mestrado. E esse programa, essa parceria, vem justamente para dar essa oportunidade para as pessoas, para nós, né? Porque todos têm direito aí à educação e é muito importante que a gente siga estudando, principalmente quando a gente pensa no Instituto, né, de Educação. Então, o Campus São Mateus, especificamente, tem muito a ganhar com essa parceria, especificamente, né, com vocês vindo aqui em São Mateus. Estamos ansiosos por recebê-los no dia 7, 8 e 9 de abril, em que teremos os nossos encontros presenciais. Estamos ansiosos e vocês podem ter certeza que receberemos a todas as pessoas com muita satisfação e com muita atenção. Agradeço uma vez mais e um bom semestre a todos. Obrigado. Obrigado, professora Ribana Sati Bailardi. E agora, por fim, passa a palavra para a professora Mayra Maciel Matos, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação do Instituto Federal do Espírito Santo. Boa noite a todos e todas. Vocês me escutam bem? Sim. Ok. Iniciar falando que é uma alegria muito grande estar com vocês aqui hoje, nossos servidores, né, demais alunos do mestrado em educação, professores, coordenadores, diretores. É um prazer muito grande estar com vocês iniciando esse percurso formativo, né? Então, hoje estou aqui representando a PPG. Além de mim, está também a Daniele, que é a nossa diretora de pós-graduação, representando a equipe de gestão da reitoria. Trago também um abraço muito carinhoso, afetuoso da nossa reitora Adriana, que está numa outra agenda, também não pôde estar presente. E quero começar agradecendo a equipe da Universidade Federal da Bahia, em nome do professor Ronaldo, com quem a gente teve o nosso primeiro contato, em nome também da professora Maria Isabel, que está compondo a mesa. Como todos sabem, a gente iniciou um processo, iniciou na gestão em novembro do ano passado, né? Então, essa parceria é muito importante, é uma das prioridades, né, dessa gestão que inicia no Instituto Federal do Espírito Santo, e eu tenho a dizer para vocês que nós fomos acolhidos por vocês, né? Então, nas minhas primeiras conversas com o Ronaldo, a gente sentiu esse acolhimento de chegada nesse processo de transição. Vocês já tinha acontecido um momento inicial dessa turma de Minter, lá em São Mateus, né? E esse processo, para que a gente pudesse, de fato, iniciar, foi muito importante. Então, meu agradecimento aos colegas da UFBA. Em breve a gente vai se conhecer também pessoalmente, né? Mas esse registro inicial é importante.
E quero falar aqui também para os demais alunos, que eu sei que estão lutando aí o auditório, mas principalmente para os meus colegas, né, para os nossos colegas, servidores e servidoras. Essa turma eu tenho acompanhado, é uma turma bem animada, bem participativa, isso é muito bacana. Eu fico muito feliz de ver colegas queridos aqui que já trabalharam comigo, né? Outros ainda a gente vai se conhecer um pouco melhor. E eu sei do desafio grande que vocês estão iniciando, né, durante esses dias. Eu imagino aí a ansiedade de cada um. A gente já equilibra tanta coisa relacionada ao nosso trabalho no IFES, nossa vida pessoal, né, familiar, e vocês ainda estão, né, se aventurando em iniciar uma formação que é um mestrado em educação. Então, todo orgulho de colegas que estão iniciando esse processo. Aproveito para deixar a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação à disposição. Então, vocês iniciam essa caminhada e a gente inicia a caminhada junto com vocês, né? Me coloco à disposição, Daniele também, que está aqui junto comigo, né? No dia 7, nós estaremos junto com vocês lá para fazermos as boas-vindas presencialmente, em oficial. E, por fim, né, uma fala breve, mas para que vocês possam aproveitar o seminário, agradecer ao Campus São Mateus, ao Eros, diretor-geral, muito parceiro da nossa equipe da reitoria, a Rivana, DPPGE também, sempre junto, bom ter o Mateus aqui representando, né? Essa formação de servidores representada pelo Minter e pelo Dinter é uma prioridade da nossa gestão. Então, esse ano de 2026, a gente inicia com 5 novas turmas, sendo dessas 5, 2 relacionadas aqui à Universidade Federal da Bahia. Então, ainda vamos trabalhar muito juntos, né? Vamos colher muito os frutos dessa parceria. E desejo, então, uma excelente aula, uma excelente noite, aproveitem, um excelente semestre também, início de atividades, e fico à disposição tanto de vocês, alunos e alunas, como também dos colegas da UFBA, a quem a gente só tem a agradecer. Obrigado, professora Mayra. Saiba que o prazer é nosso. Eu vou essa parceria. Quero também registrar a presença no chat do João Paulo Barbosa, que é o coordenador de operacional no Campus São Mateus, que também vem nos dando o apoio necessário para que essa ação consiga ser bem sucedida. Também quero registrar aqui a presença no nosso auditório das professoras Leila Franca Soares, da professora Bianca Becker, do professor Nelson Preto, da professora Salete Noro, da professora Maria Helena Bonilla, da professora Silene Canda, da professora Maria Roseli de Sá, da professora Sandra Carneiro e também, e sobretudo, da professora Marice Carvalho e, se não esqueci de mais ninguém, e, claro, da estrela da noite, a quem em breve passarei a palavra, que será a professora Verônica Domingues, que todos querem ouvi-la a respeito dessa importante temática. Tá certo? Então, fazendo esse registro, eu desfaço a mesa e agradeço a presença de todos que compuseram essa mesa. Obrigado. Bom, agora nós vamos passar para a nossa aula de abertura do nosso seminário, cujo tema é a pesquisa interventiva, por que estamos aqui. A pergunta essa necessária, que coloca sobre nós uma necessidade de escuta sensível a respeito do que nós estamos fazendo aqui. Ou seja, para além do abraço, do encontro e da festa, o que significa fazer pesquisa interventiva. No entanto, para fazer a mediação dessa mesa, eu vou convidar a professora, doutora, titular, decana e dama, que é a professora Maria Roseli de Sá.
professora Maria Roseli na segunda-feira, porque não me falta energia. Agradeço, então, aqui a presença, dizer que a ansiedade faz parte do processo, em especial quando a gente está iniciando, mas dizer a vocês também que eu sigo um doutrinador. Procurem meus orientandos aí do IFES, que vocês vão saber. Ele se chama Chico Buarque. E Chico Buarque diz o seguinte: não se afobe não, que nada é pra já. Assim, aguardem que nós vamos viver o nosso seminário e na próxima semana todas as dúvidas serão encaminhadas e nós vamos tirar todas as dúvidas, porque estaremos juntos e vamos caminhar juntos a cada processo. Tá certo? Agora eu encerro a minha fala, passo a palavra para a professora Maria Roseli Gomes de Sá, para que ela possa ser a mediadora e conduzir a mesa. Obrigado. Boa noite. Gente, para mim é uma emoção, sempre uma emoção muito grande participar dos eventos, desse tipo de evento, uma abertura, principalmente no mestrado profissional em educação. Eu tenho, né, uma vinculação muito forte com este programa, né, desde o seu nascedouro e outras pessoas que ajudaram também o curso a nascer, que estão aqui presentes na sala. E fico muito feliz com isso. Quero cumprimentar as pessoas que estão aqui, né, estudantes, colegas, e as pessoas, o pessoal do IFES, né, dessa instituição. Nós já estamos nessa instituição há alguns anos e continua. Eu fiquei muito feliz ao ver vários alunos e várias alunas, né, com quem eu estive na segunda-feira. Né, foi um encontro inesperado para alguns, porque achavam que só depois da abertura ia ter aula, né, e nós insistimos e foi muito bom ter insistido, eu ter conseguido ter esse novo encontro. Mas, gente, eu acho que é melhor eu começar, né, estando já com minha colega querida Verônica Domingues aqui, né, que é a pessoa que vai... eu estou aqui apenas para apresentá-la, né, e acompanhar aquilo que ela vai falar muito mais do que mediar. Bom, Verônica, né, está aqui, essa pessoa que eu conheço desde a adolescência, né? Desde a adolescência. Eu não, na minha coitada. Eu não, assim como você era mais nova do que meus filhos. Ela tinha 16 anos. Mas assim, então, a escolha de Verônica se dá, né, pela vinculação que ela também tem com esse curso. Ela também ajudou, participou demais do nascedouro desse curso, da elaboração da proposta curricular. E vem, nós duas, por exemplo, produzimos já muitas coisas interessantes, eu acho, sobre a pesquisa interventiva, né, que é o tema dessa noite. Quem conhece, né, a proposta do curso sabe que no cerne dessa proposta está a questão da pesquisa interventiva. E eu acho que é sempre bom e achei louvável, mais uma vez, trazermos esse tema, cada vez com outras matizes de outros estudos que são feitos. E essa noite, né, nós fomos agraciados também com a performance linda que Silene fez, trazendo o teatro do oprimido, para falar um pouco também sobre a pesquisa interventiva. Quer dizer, trazer a linguagem do teatro para nós termos referências sobre a pesquisa interventiva. Então,
foi uma atividade muito integrada com tudo que a gente poderá conversar por aqui, né? Então, eu, sem mais delongas, né, eu vou passar para a Verônica. Nós estamos aqui mais uma vez juntas, pensando coisas para o mestrado profissional, pensando nas pesquisas interventivas. Nós temos algumas coisas já pensadas, já publicadas e tal. Então, nós estamos aqui juntinhas, né, trazendo algumas ideias. Quer dizer, ela vai trazer, viu, gente? Eu só vou entregando ela para vocês. Ela hoje está meio assim. Bom, mas a gente vai. Sim, então a Verônica, ela é professora, foi coordenadora desse programa, né? É uma pessoa que, né, já esteve, enquanto coordenadora, foi o convênio na sua gestão, não foi? Então, na gestão de Verônica, começaram as iniciativas e se concretizaram para a primeira turma, né, do mestrado profissional. Essa já é a terceira. Então, assim, além dela ter todo o conhecimento sobre o curso e tal, ela conhece também já os estudantes do IFES, mas nós temos aqui, viu, vocês que estão aí, gente, o pessoal do IFES, tem aqui uma gama enorme de colegas, né, porque eu espero que vocês consigam interagir de alguma forma, né? E as pessoas das outras que tiveram ingresso em outros momentos. Então, é isso. Quero louvar essa iniciativa, mais uma vez, de nós tratarmos da pesquisa interventiva, que eu acho que é fundamental para as pessoas entenderem como é que vão ser as suas pesquisas. Como Isabel bem disse, o diferencial desse mestrado profissional é a sua vinculação com a educação básica, é a formação de profissionais, né? Então, nós precisamos, a pesquisa interventiva, ela vai nos dar essas possibilidades. Então, eu vou passar para a Verônica, que vai ter uma conversa com vocês. Ela tem muita coisa a dizer, mas ela vai, enfim, conversar, né? Então, é isso. Um abraço aí para todo mundo. Boa noite, gente. Bom, no primeiro momento, eu queria falar que eu estou nervosa. É isso, eu disse. É isso o semestre, né? Bom, como tudo, para o bem e para o mal, né? A gente tem a sensação de estar vivo, e isso é positivo. E acho que as pessoas fazendo tantos elogios e criando tantas expectativas não combina muito com a minha presença, essa timidez. Naturalmente, não aparento ao chegar, ao abrir a boca com esse tom de voz, mas está rolando. E aí eu compartilho com vocês, porque eu sou uma pessoa que acredita genuinamente que estar em diálogo e deixar que os nossos sentimentos estejam em emergência enquanto a gente pensa ao mesmo é natural. Então, suprimir isso, para mim, já é... Como é que a gente fala quando a coisa passou do tempo e ficou obsoleto? Não falar mais de sentimento nos espaços, né? Mas chamar a atenção, assim, também ao mesmo tempo, de que nem muito nem tão pouco, nem só a racionalidade, nem só a sentimentalidade, né? Todos os extremos, eles são arriscados e são burros, né? Ao mesmo tempo. Então, dizer que aqui tem razão e tem emoção se misturando na melhor das intenções, né? E também com um certo preparo para ver que eu fiquei me perguntando, será que eu tenho para dizer? Será que eu tenho mais para dizer, né, sobre a MPED? Será que eu tenho o que falar sobre, né? E também, será que as pessoas, e aí não estou me referindo especificamente a quem está aqui conosco, mas de modo geral, pelo espírito do tempo,
que a gente está vivendo, né? As pessoas ainda estão interessadas em escutar umas às outras, escutar o que as outras têm para conversar, né? Bom, tendo esse desabafo e trocando a ordem das coisas, isso não foi intencional, simplesmente aconteceu. Eu quero dar boa noite. Né? Eu venho de um lugar que quando a pessoa queria dar um fecho na outra, ela dizia, primeiro lugar, bom dia. Primeiro lugar, boa noite. Então, talvez vocês estejam aí, professora, primeiro lugar, boa noite. Bom, boa noite. Eu saúdo todas as pessoas que estão aqui, as nossas colegas do Espírito Santo, pró-reitora e diretora, aos estudantes do Espírito Santo, aos estudantes da turma espontânea, aos estudantes da turma de coordenação pedagógica, né, do convênio com o Estado. E dou evidência ao que Ronaldo colocou aqui na fala dele, né? O seminário é híbrido e a casa está cheia. E isso é muito interessante, porque eu estava perguntando se as pessoas querem se escutar e vocês vieram não apenas escutar, né? Vocês vieram ver, sentir, cheirar, abraçar. Isso é de esperançar. Estávamos tendo aqui um seminário, estamos tendo um seminário também do PPGE, em parceria com a HCEL, né? O grupo de pesquisa HCEL, que fala sobre reencantar a pós-graduação. E aqui a gente está vendo objetivamente um processo de reencantamento como uma atividade híbrida, uma vitória com cheio. Então, parabéns para nós, né, que estamos dispostos ainda a nos colocar nesse lugar de movimento, né? Estamos estatizados nesse contexto planetário, social tão difícil de encarar no século XXI. As disputas, as guerras, as barbáries. Eu quero pesar, mas a gente também não pode deixar de falar sobre isso, né? Pelo menos pontuar. Bom, e aí eu quero falar também do convite que eu recebo, como uma parte do convite para estar aqui hoje, que me fez chorar. Não é difícil. Quer dizer, era mais fácil, hoje está mais difícil. Mas não é também uma coisa, né, que foi Leila e Bianca, né, todo o grupo do seminário que organizou, mas elas duas, né, como elas resolveram reafirmar-se esse convite e mandaram uma música do Engenheiros. Vocês lembram o nome? Dom Quixote. Dom Quixote. Mandaram uma música do Dom Quixote dos Engenheiros, né? Fala sobre amor. Quem ainda não me conhece, eu escrevi uma tese, né? Que fala sobre amor. E depois elas pediram para ligar. De vida. Né? Porque elas queriam falar algo. Eu falei, meu Deus, o que está por vir? Só que na hora eu estava em reunião do PIBIT, que é um grupo de estudantes que eu acompanho aqui de um projeto do Programa de Formação, do Programa Nacional de Formação de Professores, e não pude atender na hora. Passou do horário que eu tinha planejado, a gente não conseguiu se falar, mas eu fiz ouvir a música, né? E aí, quando eu ouvi a música, eu falei, meu Deus, essas meninas, né? Elas estão jogando duro, né? E aí, muito bonito o convite, muito criativo, muito provocador, muito pensado, muito sentido. E eu quero evidenciar isso em relação também com o que a gente está chamando de intermissão, né? A forma de convidar alguém pode ser um atravessamento, né? Eu quero evidenciar isso, né? E, ao mesmo tempo, parabenizar o colegiado do programa todo de professores que foram credenciados de modo recente, então se engajaram para conhecer a proposta, conhecer a história, né? Abraçar esse programa tão diferente. E a gente está no tempo da emergência das diferenças, né? E há espaço mesmo para diferença, a gente vai sucumbir ao monocromático, ao monocromático, ao careta,
ao opressor verticalizado do que se entende por ser pós-graduação em educação, né, no nosso país. Conservador, né? Enfim. Então, quero parabenizar também. Quero falar, só contar uma historinha, que tem nada a ver, mas tem tudo a ver, da minha estadia em São Mateus. Né? Eu estive em São Mateus para acompanhar uma partilha de pesquisa, que é uma das atividades, viu, gente, que talvez você já tenha ouvido falar, quem está chegando, quem já está aqui já sabe, né, desse processo, já passou pelas oficinas e já está nesse processo de partilhar pesquisa. Mas, assim, estive em São Mateus para participar da partilha. E quem me conhece um pouquinho sabe que eu sou meio aventureira, gosto de conhecer os espaços, explorar. E numa tarde que eu não tinha atividades, eu falei, eu vou conhecer a praia de São Mateus, né? E fui, peguei um ônibus, que a praia fica um pouco atrás, Praia do Buriri. Se eu não falei o nome correto, alguém me corrige, mas eu acho que eu fui a Praia do Buriri. Peguei um ônibus e fui para a praia, para conhecer a praia. Desci, fui caminhando no sentido da praia e falei, como toda pessoa que está subjetivada pela contemporaneidade, fui procurar o meu telefone para tirar uma foto, fazer um vídeo, registrar o momento e não encontrei o telefone. Falei, meu Deus, perdi meu telefone. Onde foi que eu posso ter deixado meu telefone? E agora, o que é que eu vou fazer sem o meu telefone? Como é que eu vou voltar? Enfim, as minhas coisas, tudo hoje está. E aí, eu falei, e agora? Vou ter que criar alternativa para sobreviver a isso, né? E aí fui andando, encontrei uma livraria, uma papelaria, na verdade, uma papelaria. Falei com as pessoas, olha, eu estou daqui, eu perdi meu telefone, eu queria ligar para alguém na minha casa, ligar para o meu telefone, para ver se alguém acha, né, enfim. E as pessoas lá se mobilizaram, me emprestaram o telefone delas, para eu ligar para minha casa, para alguém na minha casa, ligar para o meu telefone, para ver se alguém atendia. E alguém atendeu o meu. Eu falei, aquela coisa, né? Ai, tomara que não caia na caixa. Tomara que não caia na caixa. Porque quando cai na caixa, é possível que alguém tenha desligado dele, né? Então eu estava, tomara que não caia na caixa, e com as pessoas aflitas na papelaria acompanhando o que acontecia, né? A pessoa na minha casa ligou para o meu telefone, aí a pessoa atendeu o telefone, era uma senhorinha, eu não vou lembrar agora o nome dela, mas ela falou, eu estava aqui no ônibus, eu sentei em cima do telefone. Aí quando o telefone tocou, aí onde é que ela ligou? Não, aí nisso a pessoa desliga, liga para mim no celular da papelaria para dizer, olha, a pessoa encontrou seu telefone. Você vai precisar marcar com ela para buscar o telefone. Enfim, ficou isso. Liga para saber onde é que a senhorinha está, depois liga de volta para poder marcar onde é que ia pegar, porque a senhorinha já estava voltando de Buriri para São Mateus, no ônibus que eu tinha ido. Enfim, nessa loucura, parece historinha de filme e tal, eu consegui marcar através da terceira pessoa, de eu encontrar com essa senhorinha na rodoviária, e aí eu peguei um carro, que alguém chamou para mim na confiança, de que eu ia, quando chegasse, encontrar meu celular, fazer o Pix, para pagar o carro, né, de aplicativo, para me levar. A pessoa da papelaria pediu, me levou de volta, me deixou na cidade, a senhoria tinha marcado numa loja, não encontrei essa senhoria na loja, peço novamente outra pessoa para ligar para minha casa, para saber onde essa senhoria estava. A senhoria disse que estava no fórum, alguma coisa assim. Aí eu peguei um mototáxi. Peguei sem dinheiro. Por isso que eu fiz questão de contar essa história. Porque é importante evidenciar as pessoas de São Mateus, né? Sem dinheiro. Peguei um mototáxi. Pedi ao mototáxi para esperar eu descer do fórum para encontrar a senhorinha, para poder eu voltar, inclusive pagá-lo, e voltar com ele E deu certo. Eu encontrei a senhorinha, eu peguei o celular, eu paguei a mototáxi e eu paguei a pessoa que tinha chamado o carro de aplicativo para... Não tirei foto.
Estava muito feliz de te encontrar no trabalho. E, bom, eu quis contar essa história, cara, porque eu acho oportuno, né, dizer dessa minha estadia aventureira e bem de bons afetos, de confiança, de solidariedade, né, das pessoas se mobilizarem com a minha situação. E aí acabei não conhecendo a praia. Então, gente, vocês vão precisar me levar de volta para me levar para dar um passeio na praia, tá? Anotem e registrem. Anotem e registrem. Bom, acho que quebrou um pouquinho, né, o processo, e aí eu vou começar, de fato, assim, o que eu planejei para conversar com vocês hoje, e aí eu queria passar um videozinho curto, é um curta.
O nome desse curta é The Maker, escrito e dirigido por Christopher Pezelos, é de 2011. E ao me encontrar com ele, ele me provocou uma série de perguntas. Que a gente pode, na verdade, a gente pode fazer, pensar nesse. Esse curta pode nos levar a pensar em várias inúmeras, em muitas camadas. São muitos detalhes, são muitas minúcias que são atravessadas nessa produção artística. Pode nos levar a diversos pensamentos, sentimentos, reflexões. Mas eu vou compartilhar com vocês quais ele me trouxe em relação ao tema dessa mesa, né? Ao que pode ser pensado em relação ao que a gente está se propondo a fazer como pesquisa, como intervenção e principalmente como formação, né? Sendo um programa vinculado, vinculado e destinado à formação de profissionais de educação e exercício, né? Acho que a gente pode pensar sobre criação e criatura. Acho que a gente pode pensar sobre, no tempo, como cronologia e como duração. Acho que a gente pode pensar em finitude e infinitude. Acho que a gente pode pensar em processo e produto. Eu acho que a gente pode pensar no sentir, pensar e fazer uma produção. E trazendo essa reflexão para o nosso programa, eu criei uma série de questionamentos em relação, né, ao título dessa mesa, né, para que estamos aqui, né, por que estamos aqui. E aí eu pensei, a mesa começa com uma pergunta, justo eu vou levar respostas. Quem já foi meu aluno sabe que eu não vou trazer respostas, né? Eu vou lançar outras perguntas. E espero, tenho a intenção de que essas novas perguntas provoquem que vocês façam outras perguntas, que levem a respostas nas pesquisas de vocês, ainda que sejam respostas provisórias, mas que na provisoriedade dessas respostas elas tenham uma argumentação, né? E intervenham nas realidades em que vocês estão investigando e que vocês atuam profissionalmente, né? Pensando no nosso programa, que é focado, se nós fizermos uma análise assim, da pós-graduação, a finalidade da pós-graduação no seu nascedouro e atualmente, se a gente fizer uma reflexão sobre o papel de programas que se colocam disponíveis e abertos à formação exclusiva de profissionais em educação que estão em exercício e atuam na nossa educação básica. Se a gente pensar que as respostas das pesquisas são provisórias, então as propostas curriculares também podem ser provisórias, né? Eles também passam por modificações. Se a gente pensar que as intensidades dos processos, elas têm também as suas similitudes, eu acho que cabe a gente perguntar quais são as escolhas que a gente quer fazer daqui para frente nas nossas pesquisas, né? E também, politicamente, enquanto curso, né? Enquanto instituição, enquanto universidade pública. Né? E aí, eu trago algumas perguntas para que a gente se faça junto, né?
talvez não tenhamos a oportunidade de conversar agora na troca, como costumo fazer, para que as pessoas possam se manifestar espontaneamente durante as nossas falas, né? Mas, se houver a oportunidade disso, ou em momento oportuno, a gente pode prorrogar essas perguntas, esse diálogo para outros espaços e outros tempos, né? Bom, e aí, por que estamos aqui, né? Pesquisa interruptiva, por que estamos aqui? Aí eu pergunto, estamos aqui por respostas? Estamos aqui porque certas perguntas insistem em nos atravessar? Estamos aqui para produzir conhecimento? Estamos aqui para produzir condições para que esse conhecimento aconteça, né? Que é produzir conhecimento numa perspectiva de intervenção. Estamos aqui para aplicar teorias ou para experimentar o que elas podem fazer no mundo? Estamos aqui para explicar práticas ou para transformá-las enquanto as investigamos? Estamos aqui para resolver problemas ou para produzir outras maneiras de habitar tais problemas? Estamos aqui para registrar experiências ou para criar interseções que deslocam o que já parecia dado, pronto e acabado? Estamos aqui para produzir resultados ou para acompanhar processos que ainda não sabemos onde chegam? Saberemos qual é a nossa matéria viva de trabalho e de produção. É gente. São pessoas. São vidas. Estamos aqui para concluir algo ou para abrir linhas de investigação que antes não existiam. Estamos aqui para sacramentar um olhar e definir uma verdade, ou para constituir possibilidades de pensar no coletivo. Estamos aqui para definir que o nosso pensamento e a nossa forma de compreender dado fenômeno precisa ser aplicada, replicada, seguida, definida, obedecida. Hoje estamos aqui para provocar a mobilização do coletivo para estar numa problemática que afeta a todos, ainda que de modo diferente, é convivida por quem está envolvido, por quem pesquisa, por quem participa da pesquisa. No caso do nosso programa, para quem é estudante, para quem é docente, para quem gesta, para quem é egresso, para quem apoia, para quem institui, para quem institui. Estamos aqui para responder ao mundo ou para interceder nele? O que é que quando a gente pensa em pós-graduação profissional, a gente pensa em replicar uma perspectiva outra, que tem uma finalidade outra, legítima, importante, relevante, que é a formação de pesquisadores, para produzir conhecimento científico no campo das ciências humanas, ou para a gente pensar em possibilidades outras de produzir pessoas que fazem educação no chão das escolas e que têm uma postura investigativa, um olhar problematizador e que saiba utilizar os percursos científicos para se relacionar com as suas práticas cotidianas. O que é produzir saberes num programa profissional em educação como o nosso? Quando vocês
se mobilizam para se inscrever numa pós-graduação, quais são as referências que passam no ideário de vocês quando vocês se colocam em frente a um edital de processo seletivo? O que é que mobiliza? E quando vocês param para estudar a proposta do programa, eu imagino que todos tenham se debruçado um pouco, pelo menos, sobre qual é o programa que estão se submetendo ao processo seletivo, se credenciando, né? Que afetações acontecem ao parar para pensar que a proposta desse programa ela tem uma ênfase maior no processo do que no produto em si. Mexeu com os espíritos inomináveis. O impacto da Terra tremeu. Bom, que o nosso impacto, o impacto da nossa pós-graduação não pode ser mensurado exclusivamente pelo que se socializa e que é relevante e que é importante porque é uma pós-graduação estudada, a obrigação que nós temos de socializar o que produzimos cientificamente. O fato de ser profissional e de estar vinculado a profissionais da educação básica não tira esse lugar do que é fazer ciência e do que é estar na pós-graduação. Isso para mim está dado. O nosso desafio é que não se limita a isso. Na verdade, nenhum. Todas as formas de produzir conhecimento nas suas modalidades têm como matéria viva pessoas, têm como matéria viva vidas, processos de conhecimento, relações com o mundo, relações com o outro, relações com conhecimento, todas. A diferença é que a nossa, essa é a evidência. E como é que se mensura isso? O foco está na formação e na relação que as pessoas estabelecem nos seus espaços de trabalho com os seus pares, do que apenas, que é inquestionável, que a socialização e difusão desse conhecimento precisa ser feita. É uma academia, é uma universidade, é uma pós-graduação, isso não tem questionamento. Mas, como é que se mensura para além disso? Já que a nossa matéria-viva são as problemáticas vivenciadas por um coletivo vinculado diretamente à educação básica e que vive esse problema como integrante natural dessa realidade. Não tem um distanciamento esperado pela ciência clássica para olhar o fenômeno e olhar o objeto, né? Como é que a gente... aí eu pergunto, pergunto de novo, mas pesquisa interventiva, por que estamos aqui? Será que alguém espera uma revolução que cada projeto de pesquisa que vai ser desenvolvido aqui e que, no seu modo e maneira de produzir, vai alterar a realidade de tal forma que a gente vai conseguir mensurar exatamente com o nosso processo uma mudança tão significativa, tão profunda objetivamente, que a gente vai conseguir colocar esses números. É isso que a gente espera? É isso que a gente espera exclusivamente? É melhor. Bom, dito isso, eu trouxe essa reflexão sobre para onde vai os nossos produtos, para onde vão os nossos produtos. Qual é a temporalidade dos nossos produtos? O que é que eles significam enquanto produtos? E pergunto a mesma coisa em relação aos processos. Qual é a durabilidade dos processos?
das afetações que está vinculada a um programa em que a pesquisa não se submete à proposta curricular, mas o projeto de pesquisa não se submete à proposta curricular, mas a proposta curricular se movimenta de acordo com o que emerge ante esses projetos de pesquisa. Não dá para fazer isso sem conversação. E uma das coisas que a gente tem como horizonte do que é intervir é aprender a conversar com o coletivo, com os seus pares. Uma das atividades que a gente faz no programa que tem uma natureza é isso, que por si tem uma natureza interventiva, é partilhar o nosso percurso com os colegas. E a gente encontra uma série de questões quando se coloca ante esse desafio. Não é comum conversar com os outros sobre produzir conhecimento no campo científico. Esse movimento é interventivo? Que deslocamentos ele provoca? Quando a gente aciona o coletivo para as decisões e a gente sente que são processos de vida, são vidas em processo nesse movimento, nos cabe intervir verticalmente ou apenas se posicionar horizontalmente pode ser considerado um processo interventivo, né? Essas perguntas a gente faz desde quando essa palavra intervenção apareceu no mundo. Ela não emergiu de modo natural, genuíno, do campo da história do programa, né? Ela veio como um atravessamento do instituído. Deixa eu ser mais objetiva. Esse programa, quantos anos? Lá da gente, o Jack está aqui também, ele também tem, né? É cofundador. Não, eu falo o germe. 2002. 2002. O projeto. O germe. Eu faço questão, gente. A gente não pode apagar a história, né? É importante. As emergências transformam a realidade e as finitudes elas acontecem, mas a gente precisa estar sempre relembrando a história, né? Lá no germe original, lá no sétimo dia ou no Big Bang, do que gerou o nosso programa. No livro aqui fala um pouco sobre isso, né? Está online, depois a gente fala sobre ele, né, Rosinha? Está online. Nessa origem, eu até esqueci, viu, que eu ia falar em relação a essa origem. Mas não tem problema não, porque está tão marcado, mas se eu falar outra coisa que não for estava no meu pensamento, faz parte. A verticalidade não era matriz, né? A horizontalidade era a matriz. Lembrei. Era a palavra de intervenção. Lá no germe, lá do programa, a intervenção ela não existia instituída. Mas a forma de produzir formação, de se colocar em processo de formação com o coletivo, de mobilizar não só uma escola, uma secretaria de educação, mas expandir isso para uma comunidade, causou uma série de micro-revoluções moleculares, né, na vida das pessoas. E essas micro-revoluções moleculares, elas se encarregaram de se tornarem agentes de outras micro-revoluções moleculares. Até chegar na relação entre instituído e instituinte, nas tensões entre o obrigatório e o que emerge, né, sempre nesse processo. Até chegar a proposta, né, a mobilização da sociedade para a instituição de programas profissionais, se assentou nesse processo
de micro-revoluções na graduação, no ponto de cultura, na especialização, enfim. E aí a gente, o grupo, né? Eu ainda não, foi depois que eu entrei nesse processo, se mobilizou a pensar, tá, temos a perspectiva de construção de um mestrado profissional, mas aqui está dizendo que tem que ter intervenção. O que é que a gente vai fazer com isso? O que é que a gente vai fazer com isso, né? O que é que a gente tem que ver de intervenção? A gente não tinha se dado conta que era interventivo desde a sua matriz. Então, a palavra intervenção não tinha vindo com uma natureza instituída, como ela se transformou, e hoje a gente tenta construir outros sentidos, né? Não veio como uma perspectiva instituída. Não veio, ela se tornou depois uma perspectiva instituída, mas ela veio a partir de um atravessamento das propostas, e a gente ali não se dava conta que estava intervindo naquela comunidade, na própria faculdade de educação, que a gente só fala como se estivesse intervindo lá, mas enquanto isso provocou também. Nossa faculdade é a faculdade de vanguarda. E a gente tem aqui, hoje, 3 representantes, a Ronaldo, como foi, quais foram os adjetivos que o Ronaldo usou para você ver? Decana, sábia, tudo verdade. E aí temos aqui Nelson e Bonila também, né? Desses 2002, né, Rosa? 22 anos. 24? 2002, não foi? Celso, 24. 2001. Amanhã eu vou falar. Pois é, gente, há 24 anos. Há 24 anos. O mestrado profissional nascia. Essa perspectiva de intervenção nascia. Né? O germe tinha sido lançado. Né? Bom, pode mudar. O germe da qualificação verticalizada pode assumir o protagonismo. É natural. Não faz parte da natureza do próprio projeto resistir a esse ponto. Mas é lamentável. Seria uma perda, do meu ponto de vista. A gente tirar da matéria viva, dessas micro-revoluções moleculares, para colocar na finitude do conhecimento provisório. Né? Deixar de pensar que a educação básica, que a formação, que as pessoas que se vinculam a esse programa são afetadas, se tornando agente de outras afetações, e de outras afetações, e de outras afetações, e de outras afetações, para considerar apenas um produto que é gerado nesse processo, porque ele é difícil de mensurar. Mensurar a vida, mensurar a formação, mensurar as afetações. Bom, mas tirando a poesia e a utopia, porque essa fala está muito repleta de poesia e de utopia, né? Eu diria que eu não sou uma pregadora do caos, apesar de ter escrito uma caosgrafia. Né? E eu acho que a gente, nosso compromisso é encontrar um ponto de interseção. Porque só o processo não é ciência. E só a ciência não dá conta de tratar os processos como vida, como formação. Não é só a ciência adulta. E o que é que a gente faz, então, com isso? Pensa na intervenção a partir de que perspectiva? Foca no produto e atende. Foca no processo e não condiz com o nosso compromisso de pós-graduação, ou encontra com muito suor interseções entre processos formativos e produtos oriundos academicamente desses processos formativos. Bom, caminhando para encerrar, assim, as coisas que eu venho pensando, né, sobre o lugar da pós-graduação
na educação básica, o lugar da pós-graduação, do nosso mestrado, nesse processo, no compromisso que nós assumimos quando nós nos disponibilizamos a estar aqui, né? Todos se mobilizaram para vir. Né? Dessa circunstância, o programa estava parado. Nós nos mobilizamos para estar com ele. Então, nós escolhemos isso, né? Convocar vocês a pensarmos juntos nisso, né? Não abrir mão dos produtos, né? Dos projetos de intervenção, né? Das produções técnico-tecnológicas, porque esse é o nosso compromisso institucional, instituído, mas não abrir mão do processo, do percurso, porque o que o processo impacta, ainda que a gente não consiga mensurar numericamente, é onde está a vida. É onde está o que a gente diz que precisa acontecer na educação, os deslocamentos. Bom, e essa interseção é possível? Eu acho que a grande sacada de pensar na intervenção como uma interseção entre processo e produto, assumindo esse compromisso, né, de processo e produto, com evidência nas relações que os processos estabelecem na educação básica, né, é pensar que as nossas pesquisas, elas precisam ter um caráter propositivo, naturalmente propositivo. Elas precisam dar origem a produções qualificadas. A verticalidade, gente, a finitude dela é menor. Ela existe. Ela pode até ter efeito, mas a verticalidade é bem menor do que a afetação que desloca um profissional da educação básica para estar, aprender e querer dividir e convidar os seus colegas para estar pensando juntos no problema de pesquisa. Né? É um desafio encontrar as zonas de vizinhança, porque é muito mais fácil a gente esticar a corda para um lado ou para o outro. Se não fosse mais fácil isso, a gente não estaria num cenário tão polarizado, sobretudo. Um cenário tão polarizado, sobretudo, né? Ou isso ou aquilo. Também aqui no livro a gente tem uma discussão sobre escuta, né? Também sobre pensar a intervenção como algo pragmático. E o que é esse pragmatismo? Ele deve ser terminizado ou ele está inerente às relações que se estabelecem nesse processo de pesquisa, né? Gente, eu basicamente assim, quis compartilhar mesmo essas reflexões, trazer a gente para pensar na nossa responsabilidade social e ética de estar com os nossos pares nesse processo, de nos tornarmos agentes de micro-revoluções moleculares nos nossos espaços de investigação, de cuidarmos de um bem móvel, porque um bem material objetivo é mais fácil da gente tomar conta do que um bem que a gente não consegue mensurar, pegar. Valorizar a nossa história. Eu não contei também uma parte que eu acho que quem está chegando não sabe. Aqui, tanto da turma da SEC, quanto da turma de demanda espontânea, e agora 100%, mas 100% não, mas há também, não, acho que 100% da turma do IFES,
O nosso programa vem de uma natureza de interiorização, né? Ele vem de uma natureza de interiorização, de levar a pós-graduação para o interior dos espaços, né? Então, e isso não é uma intervenção, né? Isso é uma intervenção ou não é uma intervenção? No Brasil, com o tamanho que tem, né? Então, ter em mente o que significa esse programa, para além das obrigatoriedades naturais que a gente precisa assumir com a pós-graduação, essas estão dadas. Então, é isso, né? Eu quis compartilhar as perguntas que eu venho fazendo, as preocupações que eu tenho, e usar essas perguntas para convocar todos nós a nos colocarmos de modo horizontal. Não vou colocar em roda, porque a roda está manchada e está chata pra caramba. Né? Mas nos colocarmos horizontalmente para a gente enxergar na mesma amplitude, na mesma altura, e poder pensar nisso coletivamente, no bem que é produzir formação de profissionais da educação básica, dentro de uma perspectiva de produção do conhecimento científico e das responsabilidades e dos acordos que a gente assume quando se coloca nesse lugar. Professores, estudantes e egressos. Tá, gente? É isso. Obrigada. Bom, tem um dizer. Estão ouvindo aí? Sim, né? Um dito bem antigo, já negativo, que diz assim, eu, na sua dissertação, quando você fez o mestrado, eu disse isso. Desculpe a falta de educação. Ela foi me orientando. Eu faço questão de tomar um pouquinho. Mas assim, ela falou que a gente se conheceu quando tinha 16 anos. Ela foi uma das primeiras professoras minhas aqui na FIC. Eu quero falar sobre isso, eu faço questão. Me dá orgulho. Ela foi uma das minhas primeiras professoras aqui na Faculdade de Educação, na graduação, professora de Filosofia da Educação. Ela ainda usava lâmina, aquelas que escrevia retroprojetor com piloto. Retroprojetor com piloto. A estética era maravilhosa. Seguimos o fluxo da vida, eu me mobilizei para buscar, fui até a universidade, né? Quis estar com a universidade, garantir e fazer parte de que essa universidade iria se manter como essa matéria preciosa para a nossa sociedade, né? E na educação do nosso país. E aí me mobilizei, fui, e a professora Roseli me acolheu no mestrado, foi minha orientadora do mestrado. Aí a gente não se deu por satisfeitas. Ela me acolheu no doutorado. Primeiro, Bonita, né? Posso botar? Eu fui a Roseli foi minha professora no mestrado, né? Ou na graduação. Quando eu entrei no mestrado, totalmente desesperada, porque quer fazer o mestrado. Fui 15 anos professora de educação básica, e quando eu vim para cá, tinha uns 10 anos, eu acho, de educação básica. Acho que eu só fiquei uns 5 anos depois, ou 6, e vim para o ensino superior. Mas assim, eu era professora de educação básica quando eu vim fazer o mestrado. Não quero a vida que eu tinha para ninguém, porque eu trabalhava 60 horas, tinha 2 filhos, fiz meu mestrado no período. Mas enfim, isso não é isso que está em jogo. Fui aluna de Roseli. É isso, no período. Mas não é isso que está em discussão. Me matriculei com o Nelson, Bonila e Edivaldo na época na disciplina de tecnologias. Meu tema não tinha nada a ver com tecnologias. É por conta dessas histórias. Elas fazem parte, são interventivas. Aí, meu tema não tinha nada com tecnologias, eu fui lá, me matriculei com tecnologias, sem ter conversado com a minha orientadora. Aí, ela perguntou assim para mim, do jeito, quem vai ser aluno dela, vai ver como é que ela faz. Ela não faz assim. Você se matriculou em tecnologia? Não. Né? Você se matriculou em tecnologia. Você está buscando o que das tecnologias? Porque eu ia falar de outra coisa no meu trabalho, né? Tipo assim, você está com tempo, filha?
né? Aí eu respondi, na época, realmente, eu tinha interesse de me aproximar, foi espetacular para a minha formação, eu acho que eu nunca disse isso para os professores, estou dizendo agora, né? Foi espetacular aquela experiência na minha formação, pela qualidade do acompanhamento que eu recebi dos professores para me ensinar a ler e escrever academicamente, porque foi a matéria do primeiro semestre e eu estava bem distante da academia. Né? Aí vou botar água aqui, aí, eu, inclusive, ela é uma pessoa muito querida minha, por isso. Curiosa, mulher. Bom, vou contar. Aí, fui para a disciplina, estou lá, entrando no processo, vocês vão escrever um artigo, né? Vocês vão escrever um artigo. Aí eu entrei logo em desespero, né? Falei assim, o primeiro semestre, eu entrei agora, tipo assim, segunda aula, precisando escrever um artigo, entrei em pânico. Aí virei e falei assim, eu não sei escrever, como é que eu vou escrever um artigo? Eu não sei como é que escreve um artigo. Osada, com esse tom de voz. Como é que escrever um artigo? Não vou escrever artigo, não. Eu estou aqui para aprender como é que eu vou escrever um artigo. Ela é, a pós-graduação demanda que a gente se coloque nesse, ela não usou nesse desafio, mas ela quis dizer isso, tipo, a matéria aqui é essa, tem que produzir um artigo. Você não vai produzir? Ai, gente, eu saí indignada, saí revoltada. Falei assim, como é? Eu vou para lá para aprender a escrever, a professora já chega dizendo que eu tenho que fazer, e tá isso pensando comigo mesmo. E aí, fui assustada, né? E não dei a chance de perceber o que estava sendo dito. Quando eu disse, você vai escrever um artigo, foi, nós vamos escrever um artigo. Ainda que nós não sejamos seus coautores, mas nós vamos estar com você nesse processo. E aí, gente, eu me desafiei a escrever, obviamente. Abandonar a disciplina não era uma opção, porque eu fui espontaneamente para ela. Me coloquei a escrever e fui acompanhada em cada parágrafo. O trabalho foi esse. Em cada parágrafo do que eu escrevi. Muito obrigada. Muito obrigada. Quando terminou a disciplina, abriu-se uma roda para se fazer uma avaliação do componente e com toda a minha petulância, eu falei, olha, quando você me disse isso, eu fiquei assim. Ela falou, olha, não... Foi quando o amor brotou profundamente. Ela falou, olha, minha intenção não era te paralisar, era te mobilizar. E comigo funcionou, né? Me mobilizou e me ensinou. Nossa, eu publiquei um artigo, tá, gente? Foi o primeiro da minha vida. E era sobre tecnologias. Da revista do SEAP, lembra, Roseli? Eu publiquei, foi na revista do SEAP. Na revista do SEAP. Bom, desculpe, Rose, você estava falando. Não, eu estava falando de pede um pouco sobre a dissertação. Eu disse que na sua defesa, na dissertação, eu disse uma frase que são duas. Lá eu me referia, acho que na época até foi Marilena Chalim que falou uma coisa assim. Mas ela falou se referindo a outros. Paulo Freire já disse isso, não sei se Marx também já disse. Não, Marx fala outra coisa, não estou considerando a questão do aprender. Mas, assim, quando, para nascer o mestre tem que morrer. Né? Um mestre morre para nascer o outro. Eu até questiono. Vida. E outra coisa também é assim, a criatura supera o criador. Então, isso foi o que aconteceu aqui, né? Então, quer dizer, quem orienta não cria, não é quem cria. Quem orienta, acompanha. Né? Mas eu estou usando isso para falar de como essas suas palavras poderão ter ressonâncias nas reflexões, de uma maneira geral, né? Nossa,
dizer que vamos sair daqui pensando nas pesquisas interventivas. Você realmente não trouxe respostas, você trouxe mais questão, mais questão, mais questão. Então, nós vamos sair daqui encharcados de questões sobre a questão das pesquisas interventivas, o sentido delas, o que representa mesmo a pesquisa interventiva, muito mais do que como fazer uma pesquisa interventiva. Né? Eu acho que ninguém estava esperando que você fosse dizer como fazer. Mas, assim, o que eu quero dizer é que nós temos, eu quero, com isso, falar que esse é um dos pontos que eu acho importantes no mestrado profissional também, é como estão se produzindo obras e se socializando, publicando, né, com publicações, os textos de estudantes. Então, vocês que estão ingressando agora vão encontrar, né, aqui na casa, né, aqui no curso, muitas e muitas produções, né, que tratam de pesquisas de pesquisas interventivas, né, de pesquisas que estão nessa natureza, que é o trabalho colaborativo, que é um trabalho coletivo, que é um trabalho que mostra possibilidades de se intervir, né, naquele espaço que as pesquisas estão sendo realizadas por colegas de vocês, né, pessoas que também estudaram, e temos também outras, quer dizer, saiu esse livrinho Pesquisa Interventiva em Educação, tem um texto meu, tem um texto de Marlene, tem um texto de Verônica, né, como é que eu faço para mostrar? Assim, ali. Mas não, é só isso. Só dá para isso. Não, o pessoal vai ter, eles vão receber o depois, eles vão receber. Essas produções, todas elas estão, elas têm em formato de também, né, Ronaldo? Então, assim, eu quero dizer como tem sido importante para o mestrado profissional e como isso vem sendo socializado. Então, quem está entrando agora, né, não se desespere. Quem está fazendo seus projetos de qualificação também, né, ou já as suas defesas, quer dizer, a defesa já passou por isso, mas que estão pensando na sua metodologia, não deixem de tratar, de pensar nisso na natureza mesmo da pesquisa, né, e no sentido que ela tem em relação à inserção social mesmo, né, dessas pesquisas, de tudo que ela pode trazer para aqueles espaços que as pessoas estão produzindo. Então, essas produções teóricas que estão saindo, né, vocês vão ver muitas pesquisas, agora saíram 4 publicações, antes tinha saído 4. Mas não era do programa 2. Mas do programa que eu digo, esse tema. 2 pesquisas, 2 textos em 2023, 2 coletâneas, com textos sobre pesquisas, né, dessa natureza, e agora 4 textos, todos eles tratando de pesquisa. Esse livro falando mesmo da pesquisa interventiva, mas tem os outros, então vocês vão ter muito material aí. Então vão pensando, e eu acho que nós que estamos aqui, né, podemos pensar também nessas questões todas que Verônica trouxe. Então eu acho que nós tivemos, né, uma boa oportunidade de discutir de uma maneira mais ampla, né, de questionar, de tensionar,
né, as pesquisas interventivas e a questão da formação, né, em um mestrado profissional. E o que isso representa na nossa proposta curricular. Então, acho que, né, nós, infelizmente, não vamos poder conversar sobre isso agora, vocês fazerem perguntas, porque já estamos, né, pelo adiantado da hora, mas queremos agradecer a todos que estão aqui, a todos, todos. Né, não pode Bom, e aí, gente, então eu quero agradecer. E as pessoas que estão lá no Espírito Santo, aguardem que nós estaremos aí. Algumas pessoas que estão aqui nessa sala estarão com vocês. Daqui, Nelson, eu, Celene, também estava aqui mais, Marise, então estaremos lá. Abril, né, Marise? Então, gente, pensem nisso, pensem em tudo que foi dito aqui. Amanhã nós teremos outras, são 3. Amanhã, a partir das 9 horas, fiquem aí ligados. Vocês também que estão aqui hoje, amanhã será todas as mesas serão de modo remoto, né? Não vai ter nenhuma presencial. Então, e todas são muito interessantes. Vai ter escolhas, tem atividades simultâneas. Eu acho ótimo isso, porque as pessoas vão ter que fazer as suas escolhas. E aí, isso é muito bom, muito interessante. E fico feliz e vamos, né, levar esse seminário, né, fazer com que ele aconteça como aconteceu nesse primeiro dia, né, com as atividades que nós tivemos. Né? Acho que Silene hoje trouxe, né, também concretamente possibilidade de intervenção. Foi muito interessante para se pensar o meio do teatro. Né? E nós depois tivemos essas reflexões e temos também onde buscar mais referências sobre isso. Tá? Então, desejo que tenhamos um excelente seminário. Verônica, muito obrigada, né, por estar aqui também. Eu agradeço até pela reflexão, também já vou sair daqui cheia de interrogação na cabeça. Né? Então, um beijo para todos aí. Deixa eu só encerrar, eu acho que encerrar a transmissão lá, né? Pronto, acho que Rose falou tudo que tinha para falar. Fala aí com Pessoal, agradecemos mais uma vez a presença de todos aqui no auditório, de todos que puderam, 55 pessoas acompanhando no chat, mais aqui no auditório, ou seja, iniciamos o semestre, como sempre, de forma muito potente, corajosa, e, como diz Gonzaguinha, que hoje seja o semente do amanhã. Vamos em frente, porque a gente tem muito para fazer e a gente sai sempre muito energizado. Obrigado pela presença e até amanhã.